Bem-vindos ao Networker, transformando o networking em negócios. E no programa de hoje trabalharemos o tema experiência do consumidor. Para tanto, contamos aqui com a presença do Head em Inovação e Experiência do Consumidor, Tiago Quintino, um grande especialista. Lembrando que o nosso programa poderá ser acompanhado também em tempo real pela internet, redepremiotv.com.br. Tiago, obrigado pela participação. O Networker fica muito grato aí pela sua contribuição conosco. Eu gostaria de começar essa entrevista com você pedindo que você se apresentasse com um pouquinho mais de detalhes para o nosso público que está acompanhando em casa, no trabalho, seja pela TV, pela Rede Premium ou pela internet, por favor. Ok, Ronaldo, eu agradeço o convite. Será um prazer falar com todos vocês nesse dia sobre um tema tão relevante. Bom, sou o Tiago Quintino, Head de Inovação e Customer Experience. Ao longo desses últimos 11 anos, tenho trabalhado em diversas empresas com diversas iniciativas, focadas não somente na ciência do consumidor, mas também nos protocolos de inovação. Sou especialista pela Universidade de Stanford em inovação, agora na Califórnia, recentemente, em 2015 em Harvard Business School em estratégia, e ao longo desses últimos 10 anos, profissionalmente, trabalhei nas empresas do segmento de varejo, da indústria, sendo que na indústria, durante 2 anos da minha vida, foi fora do país, quando trabalhei na Pirelli Pneus, expatriado na Itália, então tenho muita experiência não somente no mercado brasileiro, mas também europeu e um pouco da Ásia. E acho que posso contribuir bastante para o tema de hoje. Tiago, e como você vê, né, sendo especialista na área, essa questão do consumidor cada vez mais praticando o autosserviço, né? A experiência do consumidor é um tema muito importante, acredito, tanto na parte de vendas como pós-vendas, e você vai dar uma aula aqui hoje para nós, mas como que você vê essa experiência do consumidor praticando cada vez mais o autosserviço? Veja, Ronaldo, essa é uma excelente pergunta. O que a gente mais vê hoje no segmento de Customer Experience é a questão do autosserviço. O consumidor não tem mais tempo. Usa a mobilidade, smartphone, as mídias sociais para resolver os seus problemas. E do outro lado, do lado das companhias, uma busca frenética por redução de despesa e de autoatendimento, para que você possa ter um capacity menor com esforço menor. Esse tipo de movimentação está acontecendo bastante no Brasil, a gente já vê isso acontecendo na Europa e nos Estados Unidos nos últimos 5 anos, com inteligência artificial, chatbots, no qual as empresas buscam tranquilizar o consumidor e sair muito mais daqueles canais convencionais de atendimento ao consumidor e dar um pouquinho mais de mobilidade. Todos nós não temos mais tempo de ficar ligando para call center, de entrar em contato por um telefone, de ficar horas e horas numa musiquinha. Hoje está muito mais forte. Então eu entendo que o autosserviço é uma tendência para o Brasil e, mais do que isso, é uma oportunidade para as empresas de se reinventarem nas relações de consumo. Ok, e você pode citar algumas dessas tendências, né? Pensando no mercado brasileiro, você poderia citar algumas dessas tendências para nós? Sim, acho que uma das grandes tendências é a questão da inteligência artificial. A gente vê muito isso, onde o consumidor mesmo ele acaba interagindo com robôs, com máquinas dentro das organizações, com o único objetivo, resolver o seu problema de forma muito rápida. Além da inteligência artificial, e a gente entende que essa cognição é muito importante para a relação, a gente entende também um outro movimento, que é o movimento das mídias sociais. Dentro do autosserviço, a gente vê muitas páginas, especialmente de Facebook, Twitter, onde já estão se capacitando ainda mais de terem robôs próprios para o bom atendimento. Não é nenhuma forma o cancelamento ou a saída efetiva do profissional, mas é a solução muito rápida. A gente vê na prática coisas do, por exemplo, o que um operador de telemarketing demora 20 minutos para resolver um problema do consumidor, a gente já vê inteligência artificial e chatbots resolvendo isso em 3 ou 4 minutos. É absurdo o ganho para o consumidor e também de eficiência operacional para a companhia. Então, o chatbot, inteligência artificial e as mídias sociais, o advento das mídias sociais, é de fato uma grande tendência no mercado de Customer Experience aqui no Brasil. Ou seja, essa questão da inteligência artificial, né, o uso da tecnologia com esses conceitos que vocês, especialistas, trabalham na experiência do consumidor, isso, usando, né, em conjunto, é fundamental, no caso, para se alcançar esse sucesso. Exatamente, Ronaldo. Esse é o grande ponto. É um aprendizado para todos nós. É muito importante e relevante a questão da tecnologia. Todos nós sabemos como a tecnologia anda de forma muito rápida, não somente na economia, nos negócios, mas em todo o ecossistema da nossa vida. E para nós, empresas, para nós profissionais, para nós segmento e mercado, todos nós estamos aprendendo. Cada dia que passa é uma tendência, uma realidade nova. E dentro da companhia, o que mais nós valorizamos como profissionais de Customer Experience é atender a necessidade do consumidor. Então, pouco se fala de bits and bytes
e mais se falar de experiência, de user experience. Essa é uma tendência mundialmente que a gente está conhecendo, que é a user experience, a experiência do consumidor. O que é mais fácil para nós, consumidores? Como que a gente pode trabalhar de forma simples a resolver os nossos problemas com a marca? Como a gente pode degustar um produto da marca, fazer uma visita extremamente tecnológica, a fim de você ganhar produtividade, performance e qualidade? E no final do dia, como empresa e como colaborador e como consumidor, todos tenham uma ótima simbiose nesse quesito de experiência relacional. E como consumidor eu posso garantir que é exatamente o que nós gostaríamos de receber das empresas. E eu gostaria de saber de você como que está a aplicação disso, dessas tendências, né, desses conceitos no Brasil pelas empresas. Você vê que isso está avançando, ainda está muito lento? Qual que é a tua visão de especialista, Thiago? Bom, Ronaldo, eu coloco um ponto de atenção porque a gente vê muito também uma anarquia de tecnologia. Muito se faz, muito se corre, não podemos ficar para trás e acaba colocando tecnologias de forma desenfreada e acaba prejudicando a experiência com o consumidor do que ajudar. Então, a minha sugestão e o que eu vejo como profissional, que a gente seta e preza muito, é que a gente tenha, primeiro, que entender qual a necessidade do consumidor. Esse é o primeiro ponto. Olhando a necessidade do consumidor, como que eu posso atendê-lo? E quando a gente vê especialmente as empresas de varejo e indústria, que acabam caminhando de uma forma conjunta, o que a gente percebe de forma mais efetiva é que o consumidor ele está adepto a receber a tecnologia, mas muitos ainda não estão preparados. Por mais que a mobilidade é algo muito comum e o smartphone está nos bolsos de cada brasileiro, muitos ainda têm muita dificuldade para utilizar um app ou de utilizar uma forma mais simples. Os tradicionais Waze, Facebook, aqueles aplicativos que resolvem a nossa vida, eles já estão mais na nossa rotina. Mas quando a gente fala de autosserviço, especialmente nisso, clique aqui, siga para lá. Então tem muito uma questão de aculturar o próprio consumidor. Então nosso trabalho é desenvolver tecnologia, tirar esse anarquismo de todo mundo fazer, temos que fazer de forma muito step by step e, acima de tudo, ensinar o consumidor a usar. Esse é o grande ponto. E esse anarquismo que você citou, ele pode estar relacionado à falta de planejamento? Eu vejo que algumas empresas, né, nós temos muito relacionamento nesse meio empresarial e eu fico com a impressão de que isso pode estar associado à falta de planejamento de marketing, por exemplo, estratégico, alguma coisa do tipo. Eu acho que é o excesso de boa vontade. Todo mundo quer sair na frente, todo mundo quer liderar essas iniciativas e cada um fazendo em silos. E quando a gente olha em silos e não olha processo, até porque, Ronaldo, uma coisa fundamental, eu aprendi isso na Universidade de Stanford agora, 15 dias atrás, inovação e mobilidade para o consumidor é processo. Então a gente volta para o bom e velho fluxograma. Se coloca o bom e velho fluxograma, nós não temos condições negativas de não implementar uma boa experiência para o consumidor, especialmente nas tecnologias. Então, essa anarquia é exatamente isso, falta de planejamento e de construções de caixinhas para falar exatamente o que queremos e como queremos para o consumidor. Esse é o grande ponto. Então, voltamos à velha e boa administração em cima dos fluxogramas, mesmo falando de tecnologia. Exatamente. A empresa hoje, ela sabe, ela tem o desejo de chegar naquele ponto, só que não se prepara, né, muitas vezes. Ela se preocupa muito só com a competição, a preocupação de estar em primeiro, ser Exato. a líder, e isso acaba afetando de alguma forma, imagino eu, essa experiência final lá com o consumidor, que pelo que eu entendi também da sua explicação, muitos consumidores ainda não estão nem preparados, né, para receber esse tipo de apoio, esse tipo de atendimento mais personalizado, mais rico, de mais valor agregado. E você, como especialista, as empresas que você atua ou atuou, você acaba aí também fazendo com que se leve esse tipo de coisa, ensinar o consumidor isso, para que ele adeque o comportamento também. Exato. O que a gente percebe, Ronaldo, é que nas empresas, especialmente em mercados mais tradicionais e consolidados, como Estados Unidos e Europa, a gente percebe um estudo muito forte e intenso em cima do comportamento do consumidor. E a partir daí vira uma tendência para desenvolver ferramentas internas para agradar esse mesmo consumidor. Aqui no Brasil a gente vê um caminho diferente. A gente vê muitas boas iniciativas, mas muitas vezes não conectadas com o que de fato o consumidor precisa. Então, quando a gente fala de aculturar o consumidor é por isso, porque se a gente fizesse uma outra estratégia de ouvi-lo primeiro, não teria que aculturar, porque nós sabemos o que precisamos. Então, o que nós precisamos cada vez mais é entender de fato o que ele quer, o que ele precisa, e a partir daí criar soluções para ele. Hoje, a gente tem que aculturar o consumidor, porque muitas vezes a gente cria soluções que a gente acha que é importante e não necessariamente ouvir o próprio consumidor. Esse é o grande desafio para todas as empresas do Brasil. Eu imagino. Isso está relacionado à pergunta que eu faria, como que no Brasil está sendo praticado, então, esses pontos, né, que você falou,
Como que você vê isso, então, no Brasil sendo praticado? Olha, a gente ainda evolui muito nesse assunto, né? Ainda 70% dos contatos em centrais de atendimento no Brasil, elas são oriundas do atendimento telefônico. As empresas estão preparadas para atender via telefone e o consumidor ainda prefere ligar. Na América Latina é um comportamento diferente que a gente percebe aqui, que o consumidor ele gosta de falar. Ele ainda evita a inteligência artificial, evita tecnologia, o que ele gosta muito é de se relacionar. Estou com um problema, eu quero falar com você para tentar resolver o meu problema. Então as empresas estão correndo atrás para que ganhe eficiência operacional, que é o grande ponto da tecnologia, do Customer Experience, e também resolver a vida do consumidor. Todas as empresas estão caminhando nesse sentido. O que a gente percebe é que já começamos a perceber grandes call centers que já muitas vezes nem colocam seus próprios números nos websites das grandes empresas de varejo do Brasil e já remetem o contato especialmente para chat, e-mail e através das mídias sociais. Ele incentiva de forma clara o consumidor a entrar em contato através desses canais de atendimento e não somente mais pelo telefone. Não tem nada mais antigo, oneroso para a empresa e desgastante para o consumidor, que é o telefone. Então, quando você ajuda o consumidor, fala assim, olha, é o seguinte, eu vou tirar o telefone da página. O senhor, se quiser falar comigo, tem que falar através do chat e do e-mail. O consumidor às vezes tem um pouco de resistência, mas depois ele vê o quanto que ele ganha de otimização. Então, a resposta é, estamos evoluindo aos poucos. A inteligência artificial já é um fato nas maiores empresas do Brasil, mas o que a gente vê ainda, na grande maioria desse grande Brasil, é ainda o atendimento tradicional. Ok. E o mercado ele está mais preocupado com essa questão da experiência do consumidor, com essa mudança de comportamento, essa necessidade de adaptar, né? Gerar essa adaptação por parte do consumidor a esse tipo de atendimento? O que você acha? Muito. E isso é um ciclo econômico. Desde a grande crise de 2008, com a crise de crédito nos Estados Unidos, onde nós tivemos um freio muito grande nas relações de consumo, o mercado quebrou, as principais empresas dos Estados Unidos quebraram, e isso chegou no Brasil, e a partir daí não mais se colocou a força no produtor, e sim mais nas relações de consumo. Acabou o dinheiro, então a força está nas mãos do consumidor. Então, desde essa recessão de 2008, na crise de crédito americana, a gente percebe que o consumidor está cada vez mais exigente, e não tão mais as redes de varejo estão ditando as regras, e sim o consumidor. Então ele chega numa loja muito bem preparado, já para negociar preço. Eu tenho um preço no meu smartphone, você tem que reduzir meu preço, porque o bolso já está curto. Então as empresas ficaram preocupadas a partir de 2008. O que a gente vê ainda é muitas boas iniciativas nesse mercado brasileiro, muita gente fazendo muita coisa boa, e quando a gente olha para o segundo ponto muitas empresas perdidas, porque acabam não se adequando. Especialmente as grandes empresas que apostaram em tecnologias mais frágeis, como por exemplo simplesmente um discador por telefone, uma central de atendimento com um profissional atendendo no dia a dia. Essas empresas ainda relutam um pouco mais para mudar sua característica, e a gente não está falando de empresas de tecnologia, como Google, como grandes empresas desse tipo. Não, estamos falando de empresas de operação, que de fato falam diretamente com o consumidor. A preocupação é iminente. A diferença é que tem uns que estão preparados, outros que estão executando e há outros que estão ainda perdidos, sabendo por onde eles vão. Mas a preocupação é iminente desde 2008, é um novo ciclo econômico, desde a Grande Depressão de 2008. E na sua opinião, o que faz com que essas empresas que estão um pouco ainda perdidas, né, não decidiram ainda ir nessa direção? Qual ou quais os principais fatores? Veja, Ronaldo, essa é uma pergunta super interessante, a gente vê muito isso na academia. O grande ponto de atenção hoje na ciência do Customer Experience é a questão da regulamentação da profissão. Poucas empresas têm profissionais de Customer Experience. Muitas vezes é um puxadinho do marketing, um puxadinho da contabilidade, um puxadinho da estratégia, um puxadinho de qualquer área dentro da companhia. Então a gente vê exatamente esse ponto. O primeiro ponto precisamos capacitar os profissionais. Ter uma área de Customer Experience dentro das empresas. Esse é o principal motivo. Porque a partir daí você drive as ações, seta as ações, ou seja, olha para frente na estratégia e consegue otimizar o seu desempenho. E o segundo ponto, que para mim é o mais importante, é o grande sponsor. A empresa tem que comprar a ideia do Customer Experience. O que a gente vê hoje muito no Brasil é muitos que falam ainda em cost center e não em call center. Olha o departamento de clientes apenas como custo. Então isso é uma mudança de mentalidade, de cultura. Então esses são esses dois grandes pontos na minha visão. Um time preparado, um departamento institucionalizado e, de fato, a empresa comprar a ideia que o cliente é o valor mais importante das relações de negócio. Ou seja, algumas empresas querem resolver a questão da experiência do consumidor com o funcionário do administrativo, que na realidade tem outra competência, né? E não faz aí o devido investimento. Ok. Exatamente. Ok. Tiago, agora então quero perguntar a você, queria pedir para você dar uma dica, né? Que dica que você dá para as empresas
que ainda sentem, né, que o gargalo é o atendimento ao cliente. Que dica que você pode dar para essas empresas? Veja, Ronaldo, a grande dica que eu dou é que sejam transparentes com a cultura da empresa. Muito se vê na carta de missão, visão, valores, que o cliente é o mais importante, que o cliente é sempre o centro das atenções, mas na verdade, na prática, a gente vê que não é assim. Então a dica que eu dou é: coloquem o cliente na frente de todas as coisas. E seja de fato uma empresa consumer-centric, centrada no cliente. E não em preço, prazo, qualidade, produto. Tudo isso são fatores e atributos da marca, são fundamentais para o bom andamento dos negócios. Mas quando você tem a estratégia do cliente focada na experiência, tudo muda. E quando acontece um probleminha, e se esse probleminha for tratado de forma importante dentro da companhia, dá essa noção de importância para dentro da organização. Então, de fato, vivam a experiência do cliente e esqueçam prazo e preço. Falem mais de consumidor. Ok, ações verdadeiras e produtivas, Exato. eficientes realmente. Tiago, o nosso programa ele tem como essência o networking e nós ensinamos, levamos para quem acompanha o como transformar networking, né? Que hoje é uma prática aí entre empresários, empresas bastante recorrente, mas como transformar o networking em resultados, em negócios efetivos. E eu gostaria de fazer uma pergunta então relacionada a networking, né? Manter o relacionamento com os clientes é uma forma de fazer networking, na sua opinião? Demais, Ronaldo. Essa é uma pergunta extremamente importante. A gente fez esse estudo na Universidade de Harvard em 2015, onde mostra que 60% das grandes empresas que têm a estratégia do consumidor pautado de fato numa estratégia consumer-centric, ou seja, o consumidor como o mais importante de todas as coisas, tem uma recomendação boca a boca muito grande. Então não é publicidade, não é investimento em marketing, estratégia, é o amigo do consumidor que vem. E quando vem o amigo e fala: olha, eu comprei, o meu amigo comprou aqui e por isso que eu estou vindo. E esse network do próprio consumidor com os seus amigos e familiares, até os indicadores de Customer Experience, até o Net Promoter Score, se você recomendaria a empresa para que outros amigos fizessem negócio, é o melhor dos network, porque esse network dá resultado. Se eu compro algum produto em determinada empresa e aviso os meus amigos e familiares que esse produto foi bem, que a experiência foi ótima, eu faço network com um amigo e esse amigo vai na minha empresa. Essa é a melhor forma. Isso é lucrativo. Esse é o grande ponto. Porque muito se fala de network como oportunidade. Trazendo para o mundo do negócio, trazendo para o mundo das empresas, qual que é o nosso grande network? Ter uma legião de fãs e que de fato estejam totalmente amparados com essa questão de relacionamento. Um comprou, o outro passou e todo mundo ganhou. A empresa acaba trabalhando aí para que o cliente tenha uma boa experiência, ele consome o produto, ele gosta, mas isso não basta, né? Eu consumo um produto da sua empresa, eu estou satisfeito, mas a ideia é ir além. Vocês querem que o consumidor façam as referências, levem esse gostar para outros e isso se multiplica. Todos os profissionais de Customer Experience, Ronaldo, no Brasil hoje, têm um mantra, que é transferir o nome de cliente e consumidor em fã. Para que todos sejam fãs da marca. Nós todos temos marcas que nós adoramos, né? De consumo, de roupa, de bebida, de produtos de limpeza, enfim. Esse é o grande objetivo, porque quando você tira o atributo da marca em preço, em qualidade, e você vira para um consumidor que fala de fã, essa relação emocional é intangível quanto você pode precificar um produto. Então você consegue aplicar melhores margens, você consegue aplicar melhores serviços e você consegue ser mais lucrativo no seu segmento. Então, eu acho que isso é o grande ponto especial para quem trabalha com Customer Experience, como eu, como os meus demais amigos, que devem trabalhar cada vez mais. O cliente é um fã. E fã é emocional, não é racional. Então, essa é a grande oportunidade. Muito bom. Tiago, então eu quero saber como você, Tiago, profissional da área, né, um head de inovação e experiência do consumidor, como que você pratica o networking no seu meio de trabalho? Uau, essa é uma pergunta desafiadora, porque sabe que tem um amigo que diz que a nossa rotina ela é muito mais focada em pendências do que de tendências, né? 90% do tempo do trabalhador brasileiro é responder e-mail, fazer reunião, dar feedback para funcionário. E a gente para muito pouco para se atentar e olhar para frente. E aí está o problema do network, que muitas empresas fazem pouco. O que eu costumo fazer no meu dia a dia? Primeiro é sempre ouvir o consumidor, estar próximo do consumidor. Como tomar um café com o consumidor, como foi a sua experiência de compra? Ou ligar para um amigo que acabou de fazer um post numa mídia social que gostou muito de uma marca, o que te incentivou a fazer isso? O que fez você se tornar um fã dessa marca para que eu possa agregar esse conhecimento através da minha rede network e fazer melhor cada dia mais na minha profissão, na minha empresa e com os meus colaboradores e parceiros?
E você sabe, Ronaldo, que eu acho que esse é o grande desafio do Brasil. A gente tem que ser muito mais relacional. Hoje nós somos muito transacionais. Esse é o grande pouco. A gente faz muito pouco network. Eu acho que essa iniciativa de vocês, de corroborar cada vez mais com esse assunto, é fundamental. E nós, desse lado da indústria, das empresas e da academia, temos que acreditar muito mais que conversar, falar e se relacionar tem muito mais peso do que simplesmente ler, estudar e compreender. Acho que esse é o grande ponto. Então, na minha rotina, eu procuro falar muito com os meus amigos, especialmente com os meus consumidores e, acima de tudo, buscando as melhores práticas de quem faz certo. Ok. Tiago, agora nós chamaremos o nosso painel Dica do Especialista, tá ok? E eu peço para você acompanhar um pouquinho e depois você faz o seu comentário, tá ok? Ótimo. Pessoal, chamamos agora a nossa colunista Priscila Biela, especialista em marketing estratégico, e que vai falar um pouquinho a respeito desse tema para nós. Priscila, é com você. Olá, Ronaldo, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje falando de um dos temas mais ricos e mais importantes no mundo dos negócios, que é a experiência do cliente. Então, a dica de hoje é uma das formas mais relevantes de como engajar clientes e conquistar novos clientes, né? Que é ouvir os seus consumidores, entender a dor desses clientes e saber como oferecer soluções que resolvam, né, e que atendam às dores dos clientes. Às vezes nós estamos tão engajados e tão preocupados com a forma que nós queremos entregar que acabamos esquecendo um pouco de perceber as dores dos clientes, que os clientes estão mudando, que os seus hábitos, comportamentos e preferências também acabam se transformando. Então a dica é: ouça sempre. O seu cliente é o seu bem maior, né? Então cuide dele, ouça ele, né? E coloque-o sempre nas estratégias dos seus negócios. Então essa é a dica de hoje. Entenda bem para atender sempre e da melhor maneira possível. Ronaldo, essa é a dica de hoje e eu espero que possa ajudar aí muitos empresários. Obrigada. Priscila, obrigado pela dica de hoje. Tiago, gostou da dica da Priscila? Muito, adorei. Acho total aderente para o mercado atual. Muito bom mesmo. Tiago, eu e toda a equipe do Networker agradecemos a sua participação e a atenção conosco e com o nosso público. Obrigado. Muito obrigado a você, Ronaldo. Muito obrigado a todos. Espero que tenha sido um bate-papo muito esclarecedor para todos vocês. O prazer é meu. Ok. Pessoal, encerramos então o quadro de entrevista com o Head em Inovação e Experiência do Consumidor, o Tiago Quintino, que deu uma aula aí para nós todos a respeito desse tema. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o quadro Bate-Papo com Empresários. Até lá! Voltamos com o Networker, transformando o networking em negócios. E no programa de hoje estamos trabalhando o tema Experiência do Consumidor. Lembrando que no bloco anterior entrevistamos o Head em Inovação e Experiência do Consumidor, Tiago Quintino. E nesse bloco, Bate-Papo com Empresários, temos aqui a presença de dois empresários, o William Juliano, da empresa Kickoff, e também a Adriana Cruz, da empresa Arcode, que contribuirão conosco nessa discussão. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. E eu que agradeço, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Obrigado Ok. pela oportunidade. Legal. Eu gostaria de iniciar então esse bate-papo com empresários, pedindo que vocês se apresentem ao público que está nos acompanhando o network em casa ou no trabalho, pela TV ou pela internet, né? A redepremiotv.com.br. Por gentileza, vamos começar pela Adriana. Bom, eu sou a Adriana, sou diretora da Arcode, uma empresa de cenografia e montagem de estandes. Nós trabalhamos desde o desenvolvimento do projeto de cenografia e muitas pessoas não sabem que cenografia diz respeito a toda a estrutura que dá base para o evento, até mesmo o recebimento de projetos prontos de agências de publicidade só para a construção. Muito bom. Bom, meu nome é William Juliano, eu sou CEO da Kickoff. Nós somos uma empresa de consultoria e nós montamos e vendemos negócios. Então eu trabalho com empresários e empreendedores que querem expandir o seu negócio e nós fazemos toda a avaliação da empresa e trazemos investidores para esse negócio também. Isso é uma área. Outra área que nós temos é de consultoria de transformação digital. Hoje nós estamos trabalhando com grandes empresas, que obviamente o tema tem tudo a ver com experiência de clientes, né? Então nós temos esses dois negócios dentro da Kickoff.
Ok. Sim, tem muito a ver, né, a questão aí da revolução tecnológica, a questão a questão digital, né, que está tomando corpo aí no mercado, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso sim. Eu quero perguntar para vocês o seguinte, então, nesse bate-papo, no quadro de entrevista com o Networker, nós conversamos com o Thiago Quintino e ele deu uma base boa aí para nós, para o telespectador, o pessoal que está acompanhando, a respeito da experiência do consumidor. E eu gostaria que vocês, cada um na sua área, na sua especialidade, explicasse um pouco como que vocês estão enxergando essa questão, esse aspecto da experiência do consumidor. Bom, dentro de eventos, a experiência é basicamente que manda, né? Então, o evento ele existe para que o consumidor ele consiga criar um relacionamento com as marcas. A gente cria todo um ambiente, toda uma ativação para que ele entre em contato com aquela marca, para que ele entre no mundo daquela marca, daquela empresa. Desde uma ativação que envolva algum link com o mundo digital, até mesmo uma ativação física. De repente, ele vai experimentar um produto, ele vai experimentar um serviço, ou ele vai brincar dentro daquele ambiente do produto e da marca. E o objetivo é que aquela experiência para ele seja tão memorável que ele realmente incorpore a marca. Então, por isso que a gente trabalha muito a questão da ambientação dentro do evento. Ok. William? Você tem dois aspectos aí, né? O primeiro deles é o seguinte, o entendimento de Customer Experience ou experiência do cliente é uma questão hoje de sobrevivência. Então isso em tese tem que estar na cabeça de qualquer empresário, qualquer presidente, qualquer CEO, porque é muito fácil hoje, em alguns setores mais do que outros, é muito fácil você trocar de marca. Então, esse é o primeiro ponto, né? Quer dizer, isso tem que estar na pauta do board da empresa, enfim, como é que o negócio vai garantir que entenda o que é a experiência e como é que a empresa está se posicionando no mercado para garantir que a experiência do cara seja boa. E a segunda é o seguinte, tecnologia. Então, é muito difícil a gente falar hoje de aumento de experiência de cliente sem entender como que a empresa passa pela famigerada, né, Ronaldo, transformação digital, que também não é só um buzzword, não é só uma forma de, tá na moda. Não, também é uma questão de sobrevivência hoje. A gente tem casos clássicos, né, de empresas que não pensaram em como se adaptar a novos modos de compra e simplesmente sumiram no mercado, né? Então essas duas coisas têm que estar em pauta hoje. Ok. Sim. Você falou a respeito das empresas, dos empresários, né? Tendo que ter esse tema na pauta, no seu planejamento. Sim. Com certeza. Antes de entrar na questão tecnológica, eu gostaria que você falasse um pouquinho, William, qual é a sua visão sobre isso, né? Como que você entende que as empresas hoje estão olhando para esse tema? Estão preparadas, estão se preparando, estão realmente tendo essa preocupação que você destacou bem? Eu acho que não. E, de novo, a gente fala com empresários de médio e grande porte e corporações. Não caiu a ficha ainda. E existe um jogo de empurra, né, Ronaldo, de quem que é a responsabilidade. É do diretor de TI, é do diretor de marketing, em tese, isso tem que estar, de novo, no colo do CEO, né? As empresas eu acho que de uma forma geral ainda não entenderam o que realmente é Customer Experience. E não precisa ir muito longe, não. É só você ligar para um 0800 de empresas e veja quantos minutos você fica no telefone para falar com uma pessoa. Isso é experiência de cliente. Com certeza, desde da experiência de compra, né, a experiência de pós-consumo, a experiência com a marca. Então, a gente tem aí diversos níveis de experiência, todos eles são importantes. A integração, sim, do digital com o mundo físico, porque no caso de você ter uma loja física ou mesmo de você ter um espaço, você saber como o seu consumidor veio do digital e como ele é atendido numa loja física também é fundamental. É verdade. Né? A experiência do ambiente dessa loja física, e isso a gente tem que pensar, a experiência nos 5 sentidos. Então, ela é uma experiência visual, ela é uma experiência olfativa, ela é auditiva, você tem o contato, você tem o tato e, lógico, você também tem a interação digital. Sim. Então, todos esses âmbitos de experiência, eles vão somando uma ideia que o consumidor vai ter em cima do que é a sua empresa. É isso mesmo.
certo? E hoje você trabalhar com uma diferenciação de, olha, eu tenho preço e qualidade, não é mais o suficiente. Eu falo que criar uma identidade de marca com o consumidor é você encantar esse consumidor. E o consumidor, ele precisa ser encantado. Desde da experiência na loja até o 0800, mesmo que ele ligue para reclamar. Até porque o consumidor está mudando o comportamento dele já há alguns anos, né? Esse comportamento vem mudando e torna essa necessidade cada vez mais visível, não é isso? Sim. É fácil, né? Quer dizer, como é que as pessoas compravam uma geladeira há 25 anos atrás? Você ia no shopping center, né? Aí eu olhava uma e tal. Podia levar um exemplar do Estadão. Deixa eu ver as marcas aqui, enfim, as lojas, as ofertas. Como é que você compra uma geladeira hoje? Primeira coisa, você googla. Você entra num site, faz uma busca. Esse é o primeiro critério, o primeiro processo é esse. O outro processo que o cara vai usar também, que hoje é muito comum, é entender quais são as críticas ou os reviews, os comentários sobre aquele produto. Então, quando você está falando de experiência, você tem muitos pontos de contato e um mapa de observação do que está acontecendo no mercado muito maior do que... Sim, com certeza. Então, hoje, o que as pessoas estão falando de mim nas redes sociais? Existem softwares hoje que fazem exatamente isso. O cara fica... a aplicação, ela fica batendo em mídia, falando, deixa eu ver o que falaram de mim hoje. Isso é ingrediente, isso é matéria-prima para o cara montar uma estratégia de customer experience bacana. Né? A coisa mudou. E nessa estratégia, William, tem que estar presente a tecnologia. Aí entramos no aspecto da tecnologia. Sim, isso? É isso aí. E não só a tecnologia como finalidade, mas como meio. Quando a gente fala bastante de transformação digital, né, Ronaldo? E você está acompanhando isso também, né? Mas de uma forma geral, as empresas acham que não. Se eu for para a nuvem, eu vou estar transformado. Se eu tiver um app, eu vou estar transformado. E a coisa não é bem assim. Você faz a transformação digital de empresas que existiam antes da internet. Então, você pega o exemplo do Uber. Ninguém fala de transformar o Uber. Transformação não faz sentido. O Uber já nasceu em 2009 com uma estrutura de negócio apoiada numa plataforma. Agora, você pega empresas que existiam, obviamente, antes da década de 90, que tem um modus operandi, tem uma filosofia que também precisa mudar. Aí eu estou olhando clientes, como é que os clientes estão mudando, como é que os concorrentes estão mudando, qual a proposta de valor nova da empresa, como é que eu uso dado como ativo, que também funciona como elemento para transformação digital. E o outro item importante é como é que eu inovo. Também é uma outra discussão que dá muito pano de manga, né? Qual é a estratégia de inovação da empresa. Então, tecnologia, ele faz isso acontecer. Mas o modelo da empresa, ela nasce fora de uma discussão de tecnologia. Né? Com certeza. Quer complementar? Não só a parte de tecnologia, né? A inovação ela é necessária também no ambiente físico. Sim. Porque a gente fala de experiência do consumidor, hoje o digital é fundamental, mas as pessoas não pensam como integrar, né? Como integrar a velha empresa a essa nova. Como, de repente, eu posso ter um ponto de venda, um espaço que eu experimento uma peça de roupa e aquela mesma peça me dá informações sobre uma outra promoção que eu tenho no site, que é justamente o que se fala muito do omnichannel. A empresa hoje ela precisa estar presente em todos esses canais e se preparar para estar presente nesses canais, dar o atendimento para o consumidor dela em todos os canais. Então, com certeza, algumas empresas ainda têm essa dificuldade, outras já estão vindo com uma proposta bem diferenciada. E existe também a questão da experiência do encantamento, que vai além da questão de, eu vou comprar uma geladeira. Então, eu vou comprar uma geladeira, mas de repente eu vou me encantar de tal forma naquele processo de compra que eu saio com a geladeira, com micro-ondas, reformei a cozinha e ainda já estou vendo um apartamento novo para colocar tudo isso porque eu não tinha pensado. Né? Então, existe essa questão do encantamento. O ato de consumo ele não é simplesmente de ir lá e adquirir um bem.
Eu estou adquirindo um significado, eu estou adquirindo um valor em cima daquilo. E saber trabalhar isso desde um meio digital até um ambiente real, porque as pessoas ainda vivem numa cidade, num espaço físico, é fundamental para as empresas, mesmo para as pequenas empresas. Perfeito. E uma experiência bacana gera recorrência de compra. Então, uma das métricas importantes de experiência é o cara se encantou, uau, o cara deu 5 estrelinhas para mim, tudo bem, mas a grande pergunta é, esse cara vai comprar de mim de novo? Então, quando a gente fala de experiência de cliente, o efeito prático disso é recorrência de compra. Ok. Quer dizer, eu quero vender uma vez, quero vender 2, quero vender 3, que é o tal do Customer Life Cycle, Customer Value, Customer Lifetime Value, quanto que esse cara representa para mim se ele comprar de mim até o final da vida dele. Né? Então, de novo, não é só uma discussão de marketing, é uma discussão de negócio. William, no bloco anterior, você falou a respeito do uso da tecnologia, né? Nesse conceito da experiência. Eu gostaria de pedir para você explicar com um pouco mais de detalhes para o nosso público, dar alguma dica, né? De como usar essa tecnologia, que tipo de tecnologia, para tornar mais assertiva, eficiente essa experiência, essa estratégia, sim, né, da sim. experiência do consumidor, tudo bem? Sim, claro. Então, por favor. Obviamente, os investimentos em tecnologia dependem do tamanho do bolso da empresa. Né? Mas se você está falando de empresas de pequeno, médio porte, você adotar ferramentas de CRM, que é legal, como é que eu falo com o cara, como é que eu entro em contato com ele, como é que eu chego no cliente e como que eu vendo, que um cara que consiga gerenciar o pipeline de vendas já pode ser um marco, um divisor de águas na empresa do camarada. E é barato. Quando a gente fala de CRM, a gente tem a impressão de que o cara vai gastar milhões. Não. Com o advento da nuvem, ou dos serviços sob demanda, vamos dizer assim, esses caras são acessíveis hoje. Então, custo não é necessariamente um problema, é questão do cara querer fazer. Treinar uma equipe e assim. Então, o uso de CRM hoje, Ronaldo, já está disponível para qualquer empresa. Eu não estou falando de inteligência artificial, não estou falando de Big Data, não estou falando de coisas estratosféricas. De novo, é a forma como o cara entende o cliente e como é que ele pode começar a usar as ferramentas ao seu favor. Sim, com certeza. Inclusive, a questão do CRM, de acompanhar o processo de venda, é importante lembrar que o custo de adquirir um cliente novo, muitas vezes é muito maior do que a manutenção daquele cliente, tanto o custo quanto o esforço. Né? E além disso, se você tem um cliente que é insatisfeito, ele com certeza vai falar da insatisfação dele para 20, 30 outros conhecidos. Mas um cliente satisfeito, um cliente que realmente comprou a tua empresa, e daí tem uma diferença entre o vender uma vez e o cliente comprar, que é uma ação que ele toma, ele vai também divulgar, ele vai indicar. E um cliente que veio por intermédio de uma indicação, um cliente que veio por uma referência, seja uma referência pessoal ou até mesmo uma resenha que foi colocada na internet, um comentário, ele vai ter um peso muito maior. Ele já vem com um processo de vendas ali bastante adiantado. Okay. Né? Então é muito importante ter esse acompanhamento. Sim. Certo. Pessoal, e em tempos de autosserviço, né? Um momento aí que o cliente, nós discutimos isso nos blocos anteriores também com o Thiago, que o cliente se autoatende, né, cada vez mais. Como que vocês veem essa situação, o impacto disso, né, nesse tema que nós estamos discutindo e no negócio de vocês? No nosso caso é um pouco mais difícil, como nós vendemos consultoria, mas eu acho que eu tenho um exemplo, Ronaldo, que outro dia eu visitei uma loja da Amazon Go em São Francisco, que tem 8 lojas, né? E eu fui fazer uma compra na Amazon Go. É uma coisa surreal, né? Quer dizer, você tem um app, você escaneia, entra, pega o que você quiser e vai embora. Então, bom, primeiro, obviamente autosserviço. Você pega, e eles têm um slogan que é curioso, né, que é o Good Food Fast. Não é fast food, não, o vai ser good food, só que fast. É uma tecnologia muito avançada. Eu não estou sugerindo que
que os nossos amigos aqui saiam, é um negócio complicado. Mas a tendência é essa. A tendência é essa. Quando o cara fala assim, eu quero comprar uma Coca-Cola. Legal, qual que é a forma mais rápida e eficiente de comprar uma Coca-Cola? Então, é aí que a tecnologia ajuda. Né? Quer dizer, no caso da Amazon, você tem, obviamente, um negócio muito complexo. Algoritmos pesadíssimos, né? Mas é possível. E eu acho que qualquer empresário tem que pensar nesse modelo. Certo. Adriana? Queira ou não, a gente tem trabalhado bastante com isso. Como a gente desenvolve projetos para ponto de venda, a questão do autosserviço envolve desde posicionamento de produto. Né? Pensar, olha, eu tenho uma loja, eu tenho um restaurante, eu vou começar a implementar o autosserviço. Então, como é que eu vou informar o meu consumidor dentro da loja, sem que eu precise de um atendente explicando como proceder, para que ele consiga entender e ele mesmo consiga fazer o processo? Né? Ou mesmo autosserviços mais simples, posicionamento daquele produto que eu quero que venda um pouquinho mais, uma sinalização, uma imagem bem colocada, muitas vezes vai direcionando esse consumidor a passar por um processo. Então, o projeto, e acredito que também, se você desenvolve um projeto de um site, entender esse processo do consumidor, como o desenho daquilo vai levá-lo a fazer esse caminho é muito importante. Ok. Eu vou chamar agora um painel nosso chamado Dica de Networking, tá? E eu gostaria que vocês acompanhassem e após esse painel nós voltamos nesse bate-papo, tá ok? Ok. Bom, eu vou chamar agora então o painel Dica de Networking com o nosso colunista Flávio Guimarães. Flávio, qual é a dica de hoje? Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Guimarães, do canal Brincando com Ideias do YouTube. Estou trazendo aqui para vocês mais algumas dicas sobre networking. Você sabe aquela plantinha que você precisa regar todos os dias e pouco a pouco ela vai crescendo, vai se tornando numa árvore e lá na frente vai te dar frutos? Então, o networking nós precisamos tratar mais ou menos da mesma forma. Todos os dias, colocando ali, dando uma regadinha para que você possa obter frutos do seu networking. E por isso eu trouxe aqui 5 dicas muito bacanas para você colocar em prática. Olha só, em primeiro lugar, é muito importante você pegar aqueles contatos que você considera do seu network, pegue um por semana e estude sobre ele, só um por semana. Entre no site, estude um pouco sobre aquele produto, o que essa empresa faz, porque com certeza vai te ajudar mais a você ficar antenado. Muitas vezes surgirão oportunidades ao redor de você e você poderá referenciar essa empresa. E tenha certeza que você beneficiando essa empresa, ela se sentirá obrigada, essa pessoa se sentirá na obrigação também de retribuir. Quando ela ver uma oportunidade para você, ela irá se lembrar de você. Outro ponto também importante é que você pegue alguns dos seus contatos e reúna esses contatos presencialmente. Um café da manhã, um almoço. Reúna alguns desses seus contatos semanalmente, uma vez por semana. Muito importante você ser visto para ser lembrado. Outra atitude muito importante é você pegar um contato por semana e fazer uma visita. Ir lá entender um pouco melhor o que ele faz e ir com o objetivo de se preocupar por ele. Acredite que se ele perceber que você está indo para vender, ele colocará uma barreira. Por outro lado, se você for visitar essa empresa, esse seu contato, preocupado com o que ele faz, como que está a empresa dele, que mercado que ele quer abrir, que tipo de cliente que ele quer atingir, como você pode ajudar ele, tenha certeza que ele vai se abrir e vai, inclusive, também se preocupar pela sua empresa, pelos seus negócios. E olha, outro ponto também muito bacana é que você faça uma referência por semana. Esteja antenado em oportunidades que possa ser interessante para esses seus contatos e coloque pelo menos para um deles uma referência por semana. E com isso, novamente, ele vai se sentir também na obrigação de retribuir. Veja, você está sempre pensando nos seus contatos para que automaticamente eles retribuam. E por último, é muito importante você buscar aumentar esse seu network. E olha,
um novo contato por mês já é muito importante. É muito importante você oxigenar esse seu network sem dúvida nenhuma de aumentar. Por isso, por exemplo, participe de feiras de negócios. Muitas vezes você não vai fechar ali negócios, contratos, mas você vai conseguir aumentar o networking com certeza. Espero que essas dicas ajudem no seu network. Networker, transformando networking em negócios. Tchau, tchau! Obrigado, Flávio. Excelente dica de networking. Pessoal, gostaram da dica do Flávio? Muito boa. Muito boa. Boa, né? Legal. Bem, continuando então, chegamos aí na reta final desse bate-papo com empresários. A essência do nosso programa é explicar, falar como transformar networking em negócios. E eu gostaria de saber de vocês, como vocês praticam networking no negócio de vocês. É importante, não é? Fique à vontade, William, por favor. Bom, eu acredito naquela máxima de que o importante não é quem você conhece, mas quem conhece você. Então, nós somos muito ativos em mídias sociais. Tentamos ajudar, né? As pessoas, eu dou aula também. Então, converso muito com alunos, fazemos as nossas apresentações, circulamos em clubes específicos de networking. Aliás, posso falar do nosso evento que no dia 26 de março agora, Ronaldo, eu vou ser um dos palestrantes na escola onde eu dou aula, aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, chama Live University. Então, dia 26 de março, um workshop específico para discutir transformação digital, mas é raiz, viu? Não é Nutella, não. É uma discussão de negócio. Mas é isso, quer dizer, se manter ativo, acho. Acho que ajudar as pessoas também, usando todos esses canais que a gente tem, também é bastante bacana e é prazeroso também, né? Sim, muito. Adriana? Acho que com certeza fazer parte de grupos de negócio, né, o BNI ou outros grupos que existem, eles ajudam muito, até mesmo para você poder trocar figurinha com outros empresários, não necessariamente vender e comprar, né, mas troca de experiências mesmo. E também pensar que pessoas, elas não estão necessariamente só dentro de empresas. Então, desde o seu vizinho, desde um colega do passeio, ele também pode ter uma empresa, ou ele pode ser um consumidor, ou ele pode conhecer uma outra pessoa que vai lembrar de você. Acho que realmente o que ele falou foi sensacional, né? O importante é quantas pessoas lembram e conhecem o seu nome. Isso foi muito legal. Ok, realmente tem importância nessa participação em grupos de empresários. Sim, você citou o BNI, o Networker tem como parceiro oficial o BNI OESP, eles contribuem aí na parte de conteúdos também, ajudam bastante e realmente é bem interessante para os nossos negócios, essa questão da prática do networking. Pessoal, nós chegamos ao fim desse bate-papo com empresários, agradeço imensamente aí a participação de vocês. Mas antes eu quero pedir que vocês deem um recado final para o pessoal que está acompanhando o Networker, né? Fiquem à vontade, deem um recado final de vocês, da empresa de vocês, reforça a respeito do seu evento, fique à vontade, tá ok? Sim. E agradeço, né? Já de antemão aqui a participação e a contribuição de vocês com o nosso programa. Sim. Muito obrigada. Bom, então só reforçando, o evento 26 de março de 2019, Vila Olímpia, a escola chama Live University. Se você entrar lá, você vai ver o link, né? Estão todos convidados. E conte com a gente, conte com a Kickoff para ajudá-los nessa discussão de transformação digital, estratégia. E o que a gente fala sempre, né, Ronaldo, Adriana, assim, o importante é o retorno para o acionista. Quer dizer, tudo que a gente faz é para aumentar o retorno para o acionista. Existem técnicas, existem tecnologias, mas o que a gente quer, no final das contas, é garantir que a empresa seja saudável e rentável para quem quer que esteja investindo naquele negócio. Então pode contar com a gente. Obrigado. O link vai ser exibido embaixo para que o pessoal que está acompanhando possa fazer a anotação, tá ok? Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Adriana? O meu recado é para, lógico, pensar bastante na questão digital, mas não esquecer que as pessoas elas vivem também no ambiente físico, então cuidar do ambiente do escritório, cuidar do ambiente da loja, né? De repente promover o evento, trazer as pessoas da comunidade para conhecer o seu negócio é muito importante. E se precisar de alguma coisa, mesmo que seja um bate-papo sem compromisso, a Arcod também está à disposição de todos. A gente trabalha com essa parte de ponto de venda, também de estratégias para o ponto de venda e sempre à disposição sem compromisso. Legal, obrigado.
Eu que agradeço. Pessoal, chegamos ao fim de mais um programa Networker, transformando o networking em negócios. No programa de hoje, tratamos o tema experiência do cliente, experiência do consumidor. Voltaremos no próximo sábado aqui na Rede Prêmio TV, às 21 horas. Até lá!